Você já viu mais de 100 vezes a mesma história e não percebeu? Existe um padrão secreto, uma seita não conversada, da qual quase toda expressão artística da humanidade faz parte. É como se você tivesse colocado o controle remoto de tudo que você assiste na sua vida no repeat sem saber. Hoje eu vou te explicar o que é a jornada do herói e como ela atravessa todas as 7 artes e vários aspectos da sua vida sem você notar. Não tá acreditando, né? Roda a montagem aí, editor. Viu, Harry? Você é famoso. Todas as pessoas que vimos, como elas sabem quem eu sou? Aí, eu tenho o fim deles. Muitos dizem que é a maior história já contada. Acredite, guria, eu não sou um herói. Esse vídeo tá cheio de conteúdo legal. A gente vai falar detalhadamente sobre cada fase da jornada, explicando o que acontece nela e como ela se manifesta no cinema, além de aplicar isso em cada um dos campos da arte que a gente já conhece hoje, tanto os antigos como os modernos, explicando o que é cada um deles, como surgiu e como se adapta dentro da jornada. Então eu recomendo que vocês peguem um caderninho para anotar tudo, como faziam quando eu assistia o Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, e se preparar, porque o vídeo tá denso, mas também tá muito foda. Modéstia à parte. Será que as pessoas dessa geração vão saber o que foi o Manual de Sobrevivência Escolar do Ned? 1, 2, 3, let's switch this up. A jornada do herói é um conceito que foi popularizado por um cara chamado Joseph Campbell, mas não foi ele quem inventou esse ciclo. Na real, ele apenas deu nome ao que já estava espalhado por todas as mitologias, que é aquela história de que o herói parte do mundo comum, enfrenta desafios, morre simbolicamente, renasce e retorna transformado. É o que a gente chama de monomito. A primeira vez que o Joe, que agora é meu amigo íntimo, usou esse termo foi no livro O Herói de Mil Faces, que ele escreveu no ano de 1949. Em 1949, a gente estava saindo da Segunda Guerra Mundial. E ok que sagas famosas como O Senhor dos Anéis e Star Wars ainda não tinham visto a luz do dia. Mas Jesus já tinha passado pela Terra muitos anos atrás. E, seja ficção ou não, a jornada do herói já estava presente na humanidade. Para escrever esse livro, o Joe se inspirou nas ideias do Carl Jung, que foi um psiquiatra suíço famoso por fundar a psicologia analítica. Assim como Da Vinci pode meio que ser visto como pai das artes visuais de forma superficial, o Carl Jung pode também ser visto como pai da psicologia de uma forma superficial. Ele desenvolveu estudos como o inconsciente coletivo e os arquétipos. Sim, os mesmos arquétipos que deram origem a um dos traços mais característicos da geração Z, o MBTI. Nesse livro, o Joe analisa mitos de diversas culturas e mostra como o herói, o protagonista bonzinho, sempre passa pelas mesmas etapas. Ele dividiu essa jornada em 3 grandes blocos: a partida, a iniciação e o retorno. Pensa nisso como se fosse um arco de viagem. O herói sai de casa, vive um rolê intenso e volta diferente, meio como se ele tivesse feito um intercâmbio espiritual. Esses 3 blocos são subdivididos em 12 fases, que formam um esqueleto narrativo de praticamente tudo que a gente ama. E também é assim que a gente vai dividir aqui no canal para ficar bem fácil de entender. Nós vamos falar sobre cada um dos ingredientes dessa receita milenar para criar um hit, e para que você entenda e aprenda de forma prática, para cada uma das fases eu vou trazer um exemplo do mundo da arte. Porque se o herói pode surgir em livros, filmes, games e até novelas, é porque cada fase da jornada encontra um lar em uma forma de expressão artística. Então, antes de sair por aí dizendo que arte é só estética, respira fundo e vem comigo que a gente vai mergulhar nas artes do mundo moderno e ver como cada uma delas dá corpo para essa história universal do monomito. Se você imaginar a arte como tendo um fluxo, se nós imaginarmos o artista, em qualquer área, como uma pessoa que se projeta, naquilo que faz, colocando aquilo como seu modo de estar fora de si, mas no sentido bom da palavra, a arte ela tem sim essa capacidade de ir fazendo com que se localize a fonte dentro dela. A
A ideia de classificar as artes surgiu lá na Grécia Antiga, onde aparentemente tudo que a gente conhece surgiu também. Só que naquela época, as artes nem eram pensadas como forma de expressão estética. O termo arte era usado para qualquer habilidade prática refinada, ou seja, um cozinheiro e um guerreiro também eram considerados artistas. Mas foi na Idade Média que a coisa começou a tomar a forma que a gente conhece hoje, com a divisão das chamadas 7 artes liberais. E spoiler, elas não tinham nada a ver com cinema e pintura. As artes liberais eram divididas entre o trivium, que era um conjunto das disciplinas ligadas à linguagem e ao pensamento, e o quadrivium, que eram as disciplinas mais abstratas e matemáticas, vistas como estudos do universo e da ordem divina. Em resumo, o trivium ensina o que dizer, como pensar sobre isso e como convencer os outros. E o quadrivium ensina como os números se manifestam no espaço, no tempo e no cosmos. Essas eram as áreas que todo homem livre, daí o termo liberal, deveria dominar para chegar perto da sabedoria. Só que com o tempo, a ideia de arte foi migrando do campo da lógica para o campo do sensível. A Renascença colocou as belas artes em um outro patamar, finalmente valorizando a criação estética. E aí sim surgiram as 7 artes clássicas, como a gente costuma falar. Mas presta atenção que essa é a parte que fica um pouquinho confusa. Existiam 6 artes clássicas marcadas, que ninguém discute. São elas: a arquitetura, a escultura, a pintura, a música, a dança e a poesia. O teatro às vezes era considerado uma 7ª arte e às vezes era entendido como uma manifestação da poesia dramática. Meio que acabava ficando a critério do freguês, sabe? Mas em 1911, um crítico italiano chamado Ricciotto Canudo criou o Manifesto das 7 Artes e resolveu atualizar essa listinha. Ele falou que, na concepção dele, o cinema deveria ser considerado a 7ª arte, mesmo que já existissem 7. A lógica dele era que o cinema unifica as artes do espaço, arquitetura, escultura e pintura, com as artes do tempo, música, dança, poesia e teatro. Ou seja, é uma arte total que costura o tempo e o espaço para contar histórias. Vanessa, o teatro foi substituído pelo cinema nessa lista? Não necessariamente. Do mesmo jeito que o teatro era considerado uma extensão da literatura, ele passa a ser considerado uma extensão do cinema, porque o cinema não exclui o teatro. Na real, ele incorpora os elementos do teatro. Só que, como a gente sabe, o tempo passou e a tecnologia foi dominando a nossa vida. E aí surgiu a necessidade de incorporar outras 4 artes modernas. A partir dos anos 2000, as listas podem diferir de fonte para fonte, mas em sua maioria, as 4 artes modernas são fotografia, banda desenhada, vulgo, história em quadrinhos, os games e a arte digital. E seja lá qual for o campo dessas artes que a gente escolher, existe uma estrutura de narrativa que aparece de novo e de novo e de novo. Lá atrás, eu falei que o Joseph Campbell dividiu a jornada do herói em 3 blocos, ou atos, como vocês preferirem chamar. E esses atos foram subdivididos em 12 fases. Dentro do primeiro ato, a partida, a gente tem 5 fases. A primeira dessas fases se chama Mundo Comum, e ela representa a vidinha cotidiana do herói, onde tudo parece normal, mas um normal bem entre aspas, porque essa normalidade sempre vai parecer limitada pra ele. Essa é a fase do início do filme, onde a gente vê o ambiente que o herói vive antes da aventura dele começar. É o Harry no quartinho embaixo das escadas, por exemplo. Lá, a vida dele parece estagnada, sufocante, sem graça, e o Joe diz que a jornada começa quando o herói começa a sentir que há algo mais lá fora. Ele começa a prestar mais atenção nos símbolos de vitória, naquilo que as pessoas que saíram daquele lugar de inércia conseguiram conquistar. E aí ele sente aquele despertar de, poxa, eu não cheguei lá, mas eu posso chegar. E aí, puxando a sardinha para a primeira das 7 artes clássicas, a gente tem uma visualização super clara disso na arquitetura. A arquitetura é a arte expressada através das construções e que cria os monumentos para celebrar os heróis da vida real, como as pirâmides do Egito, os memoriais de guerra, o Monte Rushmore e vários outros. Ela surgiu na pré-história, mais especificamente no período neolítico, quando o homem aprendeu a trabalhar com a pedra e criou as primeiras casas cavadas. A gente sabe que a arquitetura não é a arte mais antiga da civilização humana, porque mesmo antes do homem dominar a pedra, ele já fazia esculturas e pinturas rupestres no interior das cavernas. E a gente vai, sim, falar sobre isso mais pra frente. Mas mesmo assim, a arquitetura chega junto ali nas artes vovozinhas, porque a gente tem construções mega antigas que existem ali desde os 9.000 anos antes de Cristo, como o Stonehenge na Inglaterra, que é o mais famosinho, e o Monte da Barriga, lá na Turquia, que é o mais antigão encontrado até hoje. Mas um exemplo que eu acho interessante mencionar de forma um pouco mais detalhada aqui é o Arco do Triunfo em Paris. Ele foi encomendado pelo Napoleão Bonaparte em 1806, seguindo os moldes dos arcos triunfais romanos para comemorar suas vitórias militares. A ideia era simples: tornar o arco um ponto de encontro militar por onde os soldados franceses, ao voltarem das batalhas, marchariam atravessando o arco.
como verdadeiros heróis retornando à pátria. Para o herói que observa de fora, ainda no mundo comum, o arco é uma lembrança material de que existe um caminho de grandeza, mas esse caminho vai exigir coragem, luta e muita superação, né? Em seguida, a gente tem a virada de chave na vida do herói. Ainda vivendo em seu mundinho comum, ele se depara com algo que o desestabiliza, seja um problema, um convite, um desafio ou uma descoberta que rompe a rotina dele e chama para algo maior. É o momento que o mundo externo bate na porta ou quebra a porta, tipo quando o Percy Jackson sofre aquele ataque da fúria durante a excursão da escola. O herói ainda pode estar relutante, mas o chamado dele já foi feito e ele não consegue mais simplesmente ignorar porque fica muito difícil. E na segunda arte clássica, que é a escultura, a gente tem uns 45 mil exemplos disso. Inclusive, uma das 7 maravilhas do mundo, hospedada no nosso Brasilzinho, Cristo Redentor. A escultura é a arte que representa ou ilustra imagens plásticas em relevo total ou parcial e também vem desde a pré-história, lá pelo período paleolítico, que data ali entre 2,5 milhões de anos atrás e 10 mil anos antes de Cristo. É um período bem longo, mas a escultura mais antiga já encontrada é novinha e tem entre 35 e 41 mil anos de idade. Pensando que ela poderia ter 2 milhões de anos, eu acho que 35 é só uma adulta com botox, né não? A estatueta Homem-Leão é uma escultura pré-histórica esculpida em marfim de mamute, descoberta em uma caverna no sul da Alemanha. Ela tem a cabeça de um leão das cavernas com o corpo parcialmente humano, de pé, com as pernas afastadas e os braços ao longo do corpo. É uma postura bem heróica, mas até onde se sabe não é uma representação heróica. Então, o que eu acho mais perfeito para esse vídeo é uma escultura chamada O Êxtase de Santa Teresa, do Gian Lorenzo Bernini, que foi um dos maiores escultores do século XVII. Hoje, essa escultura tá lá em Roma e nela a gente vê a santa prestes a ser atingida pela flecha de um anjo e a cena toda é muito teatral, do jeitinho que o barroco adorava fazer, porque a escultura fica dentro de um transepto, que é tipo um espacinho da igreja, e do teto saem várias linhas douradas que representam uma luz divina. O que puxa para nossa fase do herói nessa escultura é o rosto da santa. Ele não é de sofrimento, mas sim de prazer, de êxtase. Ela tá feliz que ela vai responder o chamado divino dela. E essa conexão entre o anjo que representa o mundo externo e a santa que agora vai assumir seu papel de heroína no céu, representam essa fase da jornada do herói de uma forma muito visual e linda. Os detalhes das roupas esculpidos no mármore dessa escultura são uma coisa absurda, gente. É o chamado pra aventura do Bernini, porque o cara tem que ter fé de herói pra fazer uma coisa assim, sério. A terceira fase é a fase em que o herói, diante do convite para deixar o mundo comum e embarcar na jornada, fica meio temeroso ou simplesmente diz: não, vocês estão me confundindo com outra pessoa porque eu não conseguiria nunca ser um herói. E se você assistiu Homem-Aranha no Aranhaverso, você sabe bem que essa é a vibe do que o Miles diz quando ele se nega a ser o novo Homem-Aranha. Eu fui picado por uma aranha que me deu poderes. Mas não era pra ela ter me picado, era pra ela ter picado outra pessoa. Essa recusa, ela pode ser por medo, ela pode ser pelo apego à zona de conforto, ela pode ser por negação do próprio valor, ou até por senso de dever com o mundo comum mesmo. Tipo, não poder faltar ao trabalho na segunda-feira. I love my job. O Joe diz que qualquer pessoa que aceite a missão logo de cara, sem nenhum conflito interno, não é um verdadeiro herói. Ele é um autômato. Autômato é tipo um robô, uma pessoa que se move de maneira automática, sem levar em consideração os seus sentimentos. Nesse caso, a recusa é a prova de humanidade do herói. É aqui que a gente vê ele em crise, dividido, e é justamente isso que torna a sua decisão posterior de realmente encarar o desafio tão significativa. Do ponto de vista da construção da narrativa, essa etapa aprofunda o personagem, porque é quando a gente começa a entender que não é só sobre fugir da aventura, é sobre olhar pra si mesmo e pensar: eu não sou suficiente, isso não é pra mim, e se eu falhar? Ou seja, pensamentos que todos nós temos diante dos desafios da nossa vida. Isso é o que torna o personagem relatable, é o que faz a gente se identificar com ele e criar empatia por ele. E no mundo da arte, a pintura é uma das formas clássicas de expressão que mais aborda a profundidade emocional. E por isso, a terceira arte da nossa lista é a dupla perfeita para essa fase. A pintura, como eu falei lá em cima, junto da arquitetura e da escultura, é uma das artes mais antigas da existência humana.
ela é caracterizada pela prática de aplicar tinta, pigmento, cor ou outro meio em uma superfície sólida. A gente tá acostumado a entender que a pintura tá sempre numa tela, mas a obra de arte mais antiga da humanidade é justamente uma pintura. Quando não existia nem tecido, avalie tela. As pinturas rupestres de Sulawesi, na Indonésia, têm mais de 45 mil anos de idade e foram feitas com um pigmento vermelho ocre aplicado com os dedos na parede das cavernas. Era super comum que as pinturas rupestres representassem o que os humanos viviam, e a vida naquela época envolvia lutar com bichos selvagens enormes e assustadores. Então, de certa forma, elas também estavam retratando a jornada do herói, né? Inclusive, agora que a gente chegou até aqui e eu já falei mais que o Homem da Cobra, se você tiver com dúvida sobre algum tema ou quiser que eu aprofunde qualquer aspecto falado por aqui, deixa um comentáriozinho maroto, tá? Aqui no canal, em outro vídeo, eu já falei sobre o rei das expressões faciais em pinturas. Se você quiser descobrir o que esse cara e o The Weeknd têm em comum, clica aqui no card que eu te garanto que você não vai se arrepender. E olha o spoiler, envolve até assassinato. Nesse vídeo eu falo sobre ele de forma mais profunda, mas hoje a gente vai focar em uma obra específica. A Vocação de São Mateus, do Caravaggio, é uma pintura de 1599 e é uma das pinturas mais poderosas da história da arte quando o assunto é chamado para aventura. Nela, o Caravaggio representa um momento bíblico em que Jesus entra numa taverna e chama Mateus, um cobrador de impostos, para segui-lo e tornar-se um dos seus discípulos. Jesus, nessa pintura, está acompanhado do São Pedro, e mais uma vez o Caravaggio usa o contraste entre luz e sombra para criar o direcionamento visual que ele deseja. Aqui dá pra gente ver um fecho de luz, tipo a luz que entra de uma janela e ilumina a mesa onde Mateus está sentado, manejando algumas moedas. A metáfora aqui fica por conta do fato de Mateus ter sido chamado para seguir Jesus e precisar escolher se ele quer abandonar o seu mundo comum das moedas ou atender o chamado para a aventura de Jesus. Agora, para fechar esse primeiro bloco da partida e a primeira parte desse vídeo, a gente vai falar sobre duas fases do herói e representá-las com uma só arte clássica. Porque essa é a arte mais comum e unânime no nosso mundo atual, então eu achei que ela merecia um destaquezinho maior. Começando pela quarta fase, é importante a gente lembrar que até aqui o herói viveu só no mundo comum. Ele recebeu um chamado para a aventura que ele, muito provavelmente, hesitou ou recusou. E aí é justamente nesse momento de muita dúvida e incerteza que surge quem? Isso mesmo, o mentor. A gente pode definir o mentor como uma figura que representa experiência, sabedoria, proteção simbólica e impulso emocional. Várias vezes o mentor vai vir com um perfil diferente. Nem sempre ele precisa ser aquele velhinho sábio, tipo Gandalf ou Dumbledore. Ele pode muito bem ser uma figura mágica, tipo a fada madrinha da Cinderela. Ele pode ser uma pessoa mais experiente, tipo Haymitch em Jogos Vorazes. Ele pode até mesmo ser algo que não é uma pessoa, porque o mentor é aquele que ilumina o caminho, que dá pro herói a confiança para encarar o desafio. E a gente sabe que na nossa vida nem sempre essa força vai se manifestar em alguém, né? E aí eu imagino que você esteja se perguntando, beleza, mas se não é uma pessoa, é tipo o quê? E eu te respondo, é tipo um objeto, uma memória, ou até mesmo uma música. Sim, eu calculei minimamente esse momento para introduzir a nossa quarta arte, mas a gente não vai falar sobre ela ainda. Segura aí esse spoiler e vamos para a quinta fase. Depois que o herói tá ali com o mentor dele, transformado por aquela figura que influenciou ele, energizado pra batalha e cheio de fogo no cu, ele sai da passividade e decide agir. Daí vem o nome Travessia do Primeiro Limiar, que é tipo cruzar a primeira barreira pra fora da vida comum. Essa é basicamente a primeira grande escolha do herói. Ele vai atuar com propósito, cruzando aquela fronteira, seja de forma literal ou figurativa. Para que vocês entendam isso de forma mais prática, pode ser tipo ele saindo de casa, entrando numa floresta ou num navio, dizendo sim pra uma missão perigosa que nem acontece em Velozes e Furiosos. É aquele momento que tem um close-up na cara do protagonista, ele respira fundo, faz aquela cara de confiança e vambora. Agora não tem mais volta, ele já disse sim. É tipo a espera pelo último filme da saga. Aí você vai pro cinema e no momento que a música de introdução começa a tocar, não tem mais como voltar atrás na jornada musical. Gostaram? Acho que ninguém gostou, muito bem.
como eu já entreguei lá atrás, a quarta arte, dentre as 7 artes clássicas, é a música. E como eu já falei também, essa é a arte mais comum do nosso mundo atual. Tem gente que não liga pra pintura, tem gente que não liga pra cinema, pra arquitetura, mas todo mundo liga pra música. Sério, eu não conheço uma pessoa que não gosta de absolutamente nenhuma música. E eu imagino que você não vai conhecer também, né? Fica até meio bobo explicar o que é música aqui, mas basicamente essa é a arte de se expressar por meio da combinação nem sempre harmoniosa de sons. Existem indícios de que a música também surgiu lá na pré-história, como consequência da observação dos sons da natureza. Porque o vestígio de instrumento mais antigo é de uma flauta de osso de abutre ou mamute encontrada mais ou menos ali uns 40 mil anos antes de Cristo. Depois disso, a gente dá um salto gigante e o instrumento mais antigo da humanidade que foi encontrado inteiro tem só 4.600 anos. Como a música antecede fontes de registro histórico, como a escrita e até mesmo a linguagem articulada, não tem como saber exatamente quando foi feita a primeira composição musical. Com base nos estudos dos antropólogos e arqueólogos que encontraram esses fragmentos de instrumentos, estima-se que ela tenha pelo menos uns 50 mil anos de idade. E essa estimativa se baseia em 3 pilares principais. As flautas de osso encontradas na Alemanha, que indicam que instrumentos musicais já existiam naquela época e provavelmente já eram usados muito antes disso, mesmo sem nenhum registro material. A capacidade vocal e cognitiva dos neandertais, que já tinham as cordas vocais evoluídas e conseguiam sim repetir alguns padrões sonoros, o que provavelmente indica que era mais fácil até fazer música do que desenvolver a fala. E a função simbólica que a gente sabe que a música tem até hoje, né? Então, como a gente sabe que nessa época já existiam rituais funerários, é possível imaginar que os caras também reproduziam alguma espécie de música durante esses momentos. Afinal, a música é uma maneira bem forte de se despedir do nosso herói quando ele completa a jornada dele, seja ainda em vida ou não. Então, independente da época que a música tenha se tornado um instrumento de manifestação da jornada do herói, a gente sabe que ela tem um papel muito importante em todas as fases, assim como as outras artes, mas não tão fortemente quanto a música consegue fazer. E o motivo pelo qual eu achei interessante que a música represente essas duas fases é porque nesses casos ela não embala a história do herói, ela empurra ele, né? E eu acho que o maior exemplo disso na história do cinema, na jornada do herói e na música é a música Eye of the Tiger, que toca em Rocky, quando ele tá treinando, se preparando e sendo mentorado pra batalha. Ela atravessou o propósito principal. Ela se tornou uma mentoria pra gente na nossa vida real, né? E é muito diferente até do que acontece em Psicose, por exemplo, que a gente tem uma música, uma trilha sonora que também é muito marcante e que representa muito mais do que o momento do filme, mas que se separa de Eye of the Tiger porque não vem junto com a letra motivacional que faz a gente se sentir o herói. Enquanto eu escrevia essa pauta e pensava nesse vídeo, muitas outras músicas vieram na minha cabeça. Músicas que, pra mim, servem como mentoria e impulso para as travessias da vida. E eu acho que nenhuma delas é tão global quanto Eye of the Tiger. Mas eu queria, de toda forma, compartilhar aqui. Então, eu acho até que vai ser um exercício massa pra gente conhecer o gosto musical um do outro. Então, eu vou deixar com vocês a minha música motivacional aqui na descrição desse vídeo. E eu quero que vocês deixem nos comentários qual que é a música motivacional de vocês. Aquela música que te levanta da cama num dia chuvoso e te faz ter garra pra enfrentar o chefe chato, sabe? E se você ficou aqui até agora, é porque você quer mesmo aprender sobre arte através dessa conexão com os heróis. E eu sei que esse vídeo foi um pouquinho denso, então eu vou te recomendar um vídeo na mesma vibe, mas que dá pra aprender de uma forma mais levinha. Clica aqui no banner pra você saber tudo sobre a estética retrofuturista no filme do Quarteto Fantástico. E não esquece de compartilhar esse vídeo com a sua galera e jogar aqui nos comentários qual é a sua música motivacional. Já agiliza que o próximo vídeo vai começar, hein? Beijo, fui!